Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas aqui sobre sistema operacional. E nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho agora dessa seção 2, né? Ainda sobre a introdução aos sistemas operacionais, alguns principais conceitos e componentes. E a gente vai falar um pouquinho agora de uma revisão sobre a arquitetura de computadores, tá? Então a gente vai ver um pouquinho disso e como isso está relacionado aos sistemas operacionais. Então, existem praticamente, né, quatro componentes estruturais principais, né, na organização. Você tem a unidade central de processamento, né, a CPU, de Central Processing Unit, onde ela controla as operações e o processamento dos dados, né? Então, é a CPU, né? Você tem também a memória principal, né, que é o que a gente chama também de memória RAM, né? Você tem a entrada e saída, onde é fornecida uma interface entre o computador e o mundo externo, né? Exemplos de entrada e saída é o teclado, o mouse, um modem, né, da conexão de escada de antigamente, um scanner, uma impressora e etc. Tudo isso são dispositivos de entrada e saída, tá bom? Então, tudo que você liga lá na USB, por exemplo, né, geralmente é um dispositivo de entrada e saída. O HDMI, né, a saída para o monitor, é entrada e saída também, tá bom? E você tem também a interconexão do sistema, né, que é o também chamado de barramento. Então, o barramento é um mecanismo que oferece a comunicação entre os componentes estruturais. Então, você tem aqui a CPU, você tem aqui as memórias, você tem os dispositivos aqui de entrada e saída, e o barramento é o canal de comunicação que interliga esses componentes aqui, tá certo? Então, isso aqui é o barramento, né? A forma, é o caminho que os dados percorrem, né? Que a energia percorre aqui para fazer com que os componentes se comuniquem utilizando aí os binários, né? Então isso aqui é uma organização geral, tá bom? Você tem a CPU, né? Você tem a memória, um controlador de vídeo que está acoplado ao monitor, você tem um controlador do teclado que está acoplado ao teclado. Então esses controladores, eles ficam geralmente na placa-mãe, né? Lá do computador. Então você tem um controlador de vídeo, você tem um controlador de entrada e saída, né? O controlador de disco rígido, disco flexível, etc. Então esses controladores são pequenos chips que ficam lá dentro da placa-mãe, né? Tá bom? Você tem o processador, por exemplo, a memória. Aí você tem aqui também alguns chips, né, que são os controladores de alguma dessas coisas aqui, tá bom? E, novamente, o barramento é o que faz com que eles consigam se comunicar, tá bom? E sobre a CPU, né, a Unidade Central de Processamento. Ela é responsável por computar as operações lógicas e aritméticas. Ela é responsável por gerenciar o funcionamento de todo o computador e é composto por quatro componentes principais, né? Por três componentes, na verdade, né? Que é a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle e os registradores. Aí o barramento, né? Então você tem aqui um computador, né? Ele vai ser composto aqui pela entrada e saída, a memória principal, o barramento e a CPU, que são os principais componentes. E dentro da CPU você vai ter aqui os registradores, né? A unidade lógica aritmética, um barramento interno do processador, né? Da CPU e a unidade de controle também. Então, os diversos chips em uma placa-mãe, eles precisam de uma sincronização única para manter o fluxo de dados coerente, tá bom? Então, para isso, um circuito de relógio, né, também chamado de clock, ele distribui um sinal único para que todos os chips que passarão a se comunicar de forma coerente. Então, eles utilizam o clock, né, do sistema para sincronizar uns com os outros, né? Então, a velocidade é medida em unidades de ciclos por segundo, né? Geralmente, a gente está contando aí na casa dos gigahertz, né? Quando você está falando de velocidade de processador, por exemplo, então você tem lá 2.8 GHz, né? Então, quanto mais rápidos os impulsos de relógio, mais rapidamente o computador funciona, tá bom? Porém, o pulso de disparo ele não pode funcionar mais rapidamente do que a capacidade dos chips, né? Senão os chips não vão conseguir ler os dados de sincronismo. Então, um outro fator importante para a velocidade dos microprocessadores é a quantidade de bits de entrada ou saída que ele pode processar simultaneamente em determinado instante, né? E atualmente a gente está trabalhando aí com 64 bits, né? São os mais utilizados atualmente.
por exemplo, processadores de 64 bits, né? Já ouviram isso aí, né? Então, é esse tamanhozinho aqui da palavra que é utilizada para transmitir os dados. Então, a CPU ela faz uso de uma memória cache, né, para permitir ao processador guardar instruções ou dados que foram recentemente usados. Então, geralmente, quando você vai olhar um computador, o processador dele você vê lá, né, por exemplo, é um Intel Core i7, 11ª geração, né? Você tem um númerozinho depois dele, né? Por exemplo, 11.11.786, né? Isso aqui é indicando que ele é da 11ª geração, né? Se ele for, por exemplo, 8576, né? Aí ele vai ser da 8ª geração, tá bom? Então, quanto maior a geração, né? Mais otimizado é aquele processador, tá bom? E ainda dentro do processador, né? Você tem também a memória cache, né? Então, geralmente ela é medida em megas. Então, quanto maior for essa memória cache, mais veloz, né, digamos assim, ou mais otimizado aquele processador vai ser. Por quê? Porque ele vai conseguir guardar mais dados aqui nessa memória cache, que é uma memória extremamente rápida quando você compara ela com a memória RAM. Então, se você tem um processador aqui com 12 megas de memória cache L1, né, e você tem um outro que só tem 4 megas, opte por esse aqui de 12, né? Porque ele tem uma memória bem maior e uma memória extremamente rápida que vai permitir que ele armazene aí muito mais informações e consiga lhe entregar mais resultados por conta disso, tá bom? Então, sempre que for avaliar um processador, vocês olham a frequência de clock dele, né? Vão olhar também a geração do processador, optem pelas gerações mais recentes, né? Que é esses dois primeiros números, um ou dois primeiros números que identificam o modelo do processador. Olhem também para a memória cache, né? A L1, a L2 e a L3, que são os três níveis aí de memória cache. Então, quanto maior os valores que você tiver aqui, melhor. Tá? Então, é basicamente isso. E também a CPU é a habilidade de alguns processadores centrais de trabalhar ao mesmo tempo com instruções múltiplas em paralelo, né? Então, dentro de um processador aqui, né, dentro de um chip, né, de um circuito integrado, você pode ter um ou mais processadores, né? Nas arquiteturas de smartphones é mais comum você ter dois processadores, né? Geralmente você tem um processador de alto desempenho e um de baixo desempenho, que é esse de baixo desempenho, ele é utilizado quando você quer economizar mais energia, né? Ou seja, ele diminui a performance e aumenta o tempo de duração, já que ele está diminuindo o consumo de energia da bateria. E quando você quer entregar muita performance, né, maior desempenho, você utiliza esse processador mais potente. Mas nos computadores comuns, né, notebooks, desktops, geralmente o chip lá do processador, ele só tem um processador e geralmente esse um processador ele tem diversos núcleos, né? Você tem aí, né, processadores com 4, 8, 12, 24 núcleos, né? Ou até mais, tá bom? Então tem essa diferençazinha, tá? E o segundo componente aí da CPU é a ULA, né, unidade lógica e aritmética. Então a ULA ela é uma peça fundamental da CPU e o matemático John Von Neumann, né, que foi que propôs o circuito de ULA em 1945, né? E a ULA ela executa as principais operações lógicas e aritméticas do computador. Então, além de executar funções aritméticas, a ULA deve ser capaz de determinar se uma quantidade é menor ou maior que a outra e quando as quantidades são iguais. Então, as principais operações da ULA são as operações aritméticas, né, adição e subtração, as operações lógicas em bit, como o AND, o OR, o SHOR e o NOT, e as operações de deslocamento de bits. Então, comumente essas operações elas ocorrem dentro dos registradores, né, e podem ser implementadas funções mais complexas, né, porém aumenta a complexidade dos circuitos lógicos e nem sempre isso é necessário, tá? O outro componente são os registradores, né? Os registradores eles estão no topo da hierarquia de memória, sendo assim, eles são o meio mais rápido e mais caro de se armazenar um dado. São circuitos digitais capazes de armazenar e deslocar informações binárias, que são tipicamente usados como um dispositivo de armazenamento temporário, né? E apesar dos registradores apresentarem um bom desempenho no quesito rapidez, eles possuem uma capacidade de armazenamento baixíssima quando comparado a outros circuitos de armazenamento. Então,
é aquele problema, né? Se você quer mais velocidade, você geralmente tem um espaço menor de armazenamento. Se você aumenta a capacidade de armazenamento, você diminui a velocidade daquela memória, né? Você pode fazer memórias maiores, né, utilizando a tecnologia dos registradores, mas isso é extremamente caro, né? É extremamente caro você fazer isso, você ter um registrador com uma quantidade maior de armazenamento. Então é por isso que se utiliza, né, pequenos registradores com baixa quantidade de armazenamento, porém uma velocidade extremamente alta de tráfego de informações. Enquanto os HDs, né, você tem HDs de 1 terabyte ou mais, mas a velocidade deles é bastante restrita, né, muito baixa quando comparada aos registradores, quando comparada às memórias RAMs e etc. Então, os registradores eles são utilizados na execução de programas de computadores para disponibilizar um local para que esses programas possam armazenar dados temporários. E pelo fato de estarem próximos da ULA e de serem construídos com circuitos de memória muito rápido, isso possibilita um maior desempenho no processamento. Então, registradores de dados, né, que são utilizados para armazenar valores numéricos ou caracteres, e você tem registradores de endereço, que armazenam endereços, tá bom? Endereços de memória, né? O outro componente, que é a unidade de controle. Né? A unidade de controle tem uma função fundamental dentro da CPU, que é executar uma sequência de instruções armazenadas chamada programa. Né? Então, a unidade de controle vai dizer qual instrução daquele programa vai ser executada em qual momento. Então, o programa é geralmente representado por uma série de números que são mantidos em algum tipo de memória no computador, e a unidade de controle, através do ciclo de instrução, ela determina como a instrução vai ser executada. Então, essa instrução é passada para a ULA, processada e resgatada pela unidade de controle. Então, primeiramente, você vai ter aqui uma busca de instrução, né? Você vai ter a decodificação daquela instrução, ou seja, você vai ver que aquele número representa uma instrução de soma, uma instrução de subtração, ou de deslocamento de bits e etc. Depois que você decodifica essa instrução, você faz a execução daquela instrução, e então você faz a escrita do dado resultante daquela operação. Isso aqui é um exemplozinho do como está estruturada a unidade de controle, né? Então, primeiramente, ela busca a instrução, que envolve recuperar uma instrução, né, representada por um número ou por uma sequência de números na memória de programa. E a posição da instrução em execução na memória do programa é determinada por um contador do programa, o qual também guarda o endereço da instrução em questão. Então, após a busca, você tem a decodificação dessa instrução, ou seja, a instrução é quebrada em partes e cada uma tem um significado para as outras partes da CPU. Então, a maneira como um valor numérico de instrução é interpretado é definida pelo conjunto de instruções. Após a decodificação, você tem a parte da execução, né? Então, durante essa etapa de execução da instrução, as várias partes do processador central são conectadas e podem executar a operação desejada. Então, você vai ter aí envolvendo os registradores e a unidade lógica aritmética. Então, se uma operação de adição foi solicitada, uma unidade, né, da ULA será conectada a um registrador de entrada e saída para fazer essa operação e gravar o dado. Então, finalmente, na escrita de dado, escreve-se os resultados da etapa da execução em algum local da memória, né, de forma organizada, para que se possa resgatar esse dado depois. E os resultados podem ser escritos em algum registrador interno do processador ou em uma memória externa. Então, após a escrita dos dados resultantes, vai haver a repetição de todo o processo com o ciclo de busca da instrução seguinte devido ao incremento do valor do contador de programa. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o barramento, né? Então, em um computador real existem vários níveis de barramento com velocidades diferentes, né? Então, você vai ter barramentos mais rápidos, barramentos mais lentos. E quanto mais próximo da CPU, mais rápido é aquele barramento. Então, o barramento de dados é a entrada elétrica, né, com várias vias que ligam o processador central aos outros componentes da placa-mãe, tais como memória RAM, disco rígido, controladores de entrada e saída, e etc. O I/O aqui é de input e output, né, que é a mesma coisa de entrada e saída. Tá?
Então esse aqui é um exemplo, né, no barramento. Então cada caminhozinho desse aqui, ó, é um caminho, né? Ou seja, é um barramentozinho distinto que vai ligar um componente a outro, tá bom? Então cada linhazinha dessa aqui, por mais fininha que seja, elas não se tocam e levam ou trazem informação de um componente para outro. O barramento eles são basicamente linhas de comunicação elétrica, né, em forma paralela ou serial com conexões múltiplas, né? Isso é, permite ligar vários dispositivos. E o barramento interno ou externo, onde no barramento interno ele objetiva conectar a CPU, memória e algumas interfaces e pretende conectar os dispositivos locais e não outras máquinas externas ao computador. Então já o barramento externo ele vai conectar computador aos periféricos. Então, barramento interno são aqueles que a gente viu, né, na placa-mãe, por exemplo, aquelas linhazinhas douradas são um barramento interno. E o barramento externo, por exemplo, vai ser o fio que liga, né, os dados do seu mouse até a USB do seu computador, por exemplo. E quais são algumas características de um barramento? Né? Você tem um barramento de dados, onde ele vai transferir dados e referências de endereços de memória. Você tem um barramento de endereço, onde ele tenta identificar a origem e o destino daquele dado. E o barramento de controle, que é utilizado para enviar dados de controle entre os subsistemas. Bem, pessoal, eu vou pausar essa aula por aqui e na próxima aula a gente continua falando aí sobre os tipos de memória, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.